Audiência pública do dia 23 de setembro de 2025, terça-feira. Declaro abertos os trabalhos dessa audiência pública na condição de presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Rural e Urbana da Câmara Municipal de Três Passos para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LDO, referente ao segundo quadrimestre do ano de 2025, que são dos meses de maio a agosto, conforme disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. De imediato, então, já passo a palavra ao secretário municipal de Finanças, o Maurílio, e à contadora da Secretaria Municipal de Finanças, a Helenice Dil, que farão a apresentação do relatório primário e nominal, bem como da apuração dos índices de gastos com educação, saúde de pessoal. Também cumprimento a vereadora Rosana e o procurador jurídico Carlyle, que nos acompanham também nessa audiência pública. Estão com a palavra. Uma boa noite a todos, então. Um cumprimento especial para as vereadoras aqui presentes, o procurador Carlyle, o secretário Maurílio e os demais que nos ouvem, né? O nosso colega Marcos também. Então, estamos hoje aqui para fazer a apresentação do segundo quadrimestre para avaliação das metas fiscais. Conforme, então, já citado, nos termos do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, dispõe sobre as audiências públicas, né? E estas têm como objetivo poder possibilitar a participação popular nas definições dos planos e investimentos públicos municipais, bem como também informar a população sobre o planejamento municipal e execução dos programas, assegurar a participação popular na definição dos investimentos através das votações e também demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais que estão estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LDO, e na Lei do Orçamento Anual, na LOA. Conforme o disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, as metas fiscais elas devem ser avaliadas sempre no final dos meses de maio, setembro e fevereiro. E hoje, então, através dessa audiência pública, o Poder Executivo demonstra e avalia o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. Nessa audiência pública aqui, então, hoje estamos aqui para apresentar o segundo quadrimestre de 2025. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela disciplina a integração entre a dívida consolidada, o resultado primário, resultado nominal e as metas fiscais. Trata-se de um mecanismo de planejamento, acompanhamento e controle de todas as etapas relacionadas ao endividamento público. Hoje, então, a gente vai apresentar para vocês os esclarecimentos dos objetivos das metas fiscais, as receitas orçadas e arrecadadas, as despesas, o resultado primário, o resultado nominal, índice de despesa em educação, em saúde e despesa de pessoal. Caso haja um risco ao cumprimento das metas do resultado primário ou nominal estabelecida no anexo das metas fiscais, deve-se, então, promover a contenção das despesas públicas segundo os critérios definidos na LDO. Assim, havendo frustração de receitas, deve-se efetuar, então, os bloqueios de dotação orçamentária. Se a dívida consolidada ultrapassar o receptivo limite ao final de algum quadrimestre, essa deverá ser a ele reconduzida até o término dos 3 quadrimestres subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% no primeiro,
enquanto perdurar o excesso da dívida, deve-se promover, entre outras, as limitações de empenho. São casos que a gente cita aqui, mas não é o nosso caso no momento. Então, vou apresentar para vocês o resultado primário desse segundo quadrimestre, do total das receitas correntes, que é a previsão atualizada em R$ 146.762.362,64 e que foram realizadas, então, até 31 de agosto de 2025, R$ 53.248.773,42. As receitas de capital previstas, R$ 7.507.532 e realizado até 31/8, R$ 444.115,28. Totalizando, então, o total de receitas primárias, a previsão de R$ 154.249.894,64 e realizados até 31/8, R$ 53.692.888,70. As despesas, então, despesas correntes, previsão atualizada, R$ 129.083.617,37. Realizadas até 31/8, R$ 40.915.119,65. As despesas de capital, a previsão R$ 23.168.990,79. E as despesas realizadas até 31/8, despesas de capital, R$ 3.809.419,19. Totalizando, então, as despesas primárias de capital, as despesas primárias, totalizando a previsão de R$ 152.252.608,16, e as despesas primárias realizadas até 31/8 de 2025, R$ 44.714.538,84. Então, o resultado primário nada mais é, né, que as despesas menos as despesas, ficando com o resultado primário. As receitas menos as despesas, né? Receitas menos as despesas, o resultado primário, a previsão de R$ 1.997.286,48 e realizado até o final do período R$ 8.978.349,86. O resultado nominal, a disponibilidade de caixa, então, até o final do período de 31 de dezembro de 2024, R$ 37.047.373,05, e até o final do período de 31/8 de 2025, R$ 43.666.019,91. Dessa disponibilidade, então, descontando os restos a pagar, os depósitos, restituíveis, mais os haveres financeiros, nós ficamos com um valor, então, da dívida consolidada liquidada. Ela, como já mencionei em outras oportunidades, né, ela aqui no cálculo ela fica negativo, porque a apuração do resultado nominal na metodologia do STN, então a gente faz o cálculo da dívida menos as disponibilidades de caixa. Então, como nós não temos nada
né, da dívida hoje, então ela fica o valor negativo, né? Negativo melhor. Não é o resultado nominal, estou falando do valor da dívida consolidada liquidada, né? Que ela fica negativa por conta disso ali, né? Então, ao final do período de 31 de 12 de 2024, são menos R$ 38.509.916,12. E ao final de 31 de 8 de 2025, são menos R$ 45.184.224,57. Trazendo um resultado nominal, então, o que é a diferença de um período para o outro, nós ficamos com menos R$ 6.674.308,45. Esse resultado nominal, como eu expliquei, né, o resultado da dívida ali, da dívida consolidada liquidada, ela fica negativo. Quanto mais negativo, melhor, né? Porque aqui no cálculo ele parece negativo, mas se for observar, né, nas disponibilidades de caixa, é o valor que a gente tem em caixa. Então, quanto mais negativo o resultado nominal for, melhor, né? Aqui eu trouxe para demonstrar para vocês sobre a receita prevista e realizada das receitas correntes, né? Então nós temos que compõe as receitas correntes, né? A receita tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária e industrial nós não temos, né? E a receita de serviço e as transferências correntes e demais transferências de receitas correntes, tá? Então, nós temos previsto anual de receitas correntes R$140.362.362,64 e realizado, então, até 31 de 8, R$53.248.773,42. Desses 53 milhões, então, 12.682.407,78 são de receitas tributárias, 680.717,99 de receita de contribuições, 1.894.923,09 de receita patrimonial, R$48.802,69 de receita de serviços e 37.697.528,03 de transferências correntes e as demais receitas correntes 244.393,84. Sobre as receitas de capital, a gente tem então uma previsão do ano de R$ 7.509.532 e realizadas no período R$ 44.115,28. Sobre as receitas tributárias, então, eu trouxe para apresentar para vocês dos impostos que nós temos, que compõem então o IPTU, o Imposto de Renda, o ITBI, o ISSQN, sobre taxas e contribuição de melhoria. Sobre essas receitas tributárias, então, a gente tem previsão anual de R$ 24.382.939 de impostos e realizado até 31 de 8, 11 milhões e 8.917,84. Então, esse valor que compõe os impostos, né? Das taxas, nós temos uma previsão de R$ 2.903.379,60 e realizado, então, até 31 de 8, R$ 1.563.549,10. De contribuição de melhoria, a previsão de R$ 180.841 e realizados até 31 de 8, R$ 109.940,84. Totalizando, então,
que foi realizado no período até 31/8, R$ 12.682.407,78. Das transferências correntes, então, nós temos uma previsão de R$ 111.486.095,30 e realizado, então, até o final do segundo quadrimestre, R$ 37.697.528,03. Das transferências correntes, então, compõem as transferências da União e das transferências do Estado. Das transferências da União, nós temos uma previsão de R$ 47.049.878,90 e realizado, então, até 31/8, R$ 15.886.007,01. Dessa parte das transferências da União, então, eu trouxe aqui para citar o maior, que é o FPM, né? Só para ter uma ideia. Então, a previsão do FPM para o ano é R$ 35.151.035,20, que foi realizado até 31/8, R$ 22.778.726,29. Das transferências do Estado, uma previsão de R$ 32.659.658,40 e foi realizado, então, até o final do período, R$ 11.195.281,71. Nas transferências do Estado, então, eu cito as três maiores e mais principais, que é do ICMS, do IPVA e do ITR, né? Do ICMS, então, que está previsto R$ 24.931.200. Tivemos realizado até o final do período R$ 16.098.250,89. Do IPVA, uma previsão anual de R$ 5.500.828,80. E que foi realizado até o final do período, de 31/8, R$ 4.461.152,91. E a cota da parte do ITR, a previsão anual de R$ 37.219,40 e foi realizado até 31/8, R$ 3.421,22. Então, essa é a parte das receitas do município. Vou passar para vocês, então, a parte da aplicação com os gastos da educação, da saúde e as despesas de pessoal. Então, sobre a saúde, a receita dos impostos são 72 milhões. Educação. 72.765.035,27. Sobre o percentual de 25%, então, são R$ 18.191.258,82. Os gastos, então, até o final do período de 31/8, atingiu o valor de R$ 15.824.942,57, um percentual de 21,75%. Com as receitas e os gastos da saúde, tá? O total da receita é R$ 10.664.064,04. O total de gastos até o final do período de 31/8, R$ 19.078.117,55, um total do percentual de aplicação de 26,84%.
E os gastos, então, com a despesa de pessoal do Poder Executivo, o total da despesa R$ 66.243.571,24, um percentual de 44,02% em relação à receita corrente líquida, né? Dentro dos limites, então, né? Que o limite prudencial seria 51,30%, ou no máximo até 54%. Trouxe também o valor aqui do legislativo, total da despesa R$ 1.780.460,05, um percentual de 1,18%, também tudo dentro do limite, né? Nossa receita corrente líquida, R$ 150.477.117,77. Então, os resultados apresentados aqui permitem a gente concluir que a meta fixada para os resultados primário e nominal, elas estão sendo superadas. As despesas com pessoal e os gastos com a saúde, né, elas encontram-se dentro dos limites legais. As despesas com o MDE, elas se encontram um pouco abaixo do mínimo constitucionalmente estabelecido. Entretanto, né, a gente está no segundo quadrimestre e por ter diversos investimentos que estão em andamentos, né, os percentuais serão atingidos até o final do período, né? Ficando demonstrado assim que estamos atingindo as metas fiscais estabelecidas, bem como o atendimento dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que reafirma a responsabilidade dos atos da administração municipal frente aos recursos e aos interesses públicos. Gratos pela atenção de vocês. Da minha parte seria isso e estou aberta para algum esclarecimento. Vereadora Rosânia, tem algum questionamento? Deixa só parabenizar, na verdade. Hoje eu tô com a minha voz um pouco rouquinha, mas sai, né? De um jeito ou de outro sai. Boa noite a todos. Então, né, só parabenizar, né, Lenice, assim, a apresentação de vocês, né? Eu acho que isso é muito importante, assim, para nós, como legislativo e para as pessoas em geral, né, ficarem por dentro, estarem sabendo de como está toda essa questão, né, das finanças, então, no município. E só para pedir, assim, se as pessoas quisessem ter acesso, assim, de forma simplificada a tudo isso que vocês nos relataram hoje, aonde elas podem procurar isso? Tem no site da prefeitura? Isso é colocado de alguma forma, né, para a população? Na própria Câmara, não fica? Sim, No isso site, sim, mas assim de uma forma mais simplificada, se às vezes alguém quer... Dessa forma, como a gente vem trazendo a apresentar, já é uma forma mais simplificada. Porque nós, no dia a dia, né, nos documentos contábeis que a gente tem, ele não é assim, né? Então, a gente monta aqui uma forma mais resumida. E fica no site da Câmara, fica disponível, né, Marcos, esse material? A prefeitura no site. E também, claro, a gente está sempre lá à disposição. Se alguém quiser vir perguntar, né, tirar uma dúvida, a gente está sempre lá à disposição. Sim. Então a gente quer agradecer a presença de vocês e colocar que realmente os índices superaram, né? Exemplo da saúde, eu acho que nós nunca chegamos a esse patamar de 26,85%, né? Então se vê que realmente tem esse olhar para a Secretaria de Saúde, para ajudar o nosso hospital também, né, Maurílio, que vai bastante orçamento lá. E é isso que a administração, ela vem sempre batalhando e os resultados estão aí nos números, né? Sempre melhorar as condições tanto de saúde como de educação e dos outros índices. E uma coisa que me chamou muita atenção, por mais que a gente, né, a prefeitura ela fez um concurso público, né? Entrou bastante servidores novos e hoje a gente pode dizer que a gente
tá bem servido, claro que às vezes ainda falta um e outro, mas estamos muito bem servidos de novos servidores. E nosso índice aí de folha está em 44. Parabéns pelo trabalho de vocês, por esse cuidado que vocês têm com todas as secretarias. A gente, como além de vereadora, a gente é servidora pública também. E a gente caminha do lado de vocês e sabe da preocupação que o secretário Maurílio tem, toda a equipe lá, né, do pessoal das finanças lá, esse cuidado que tem conosco aí das secretarias, né? Parabéns por todo o trabalho. E também a gente quer agradecer, então, a quem está nos acompanhando. E nada mais havendo a tratar, encerro a presente audiência pública, agradecendo a presença, né, do representante aí do Executivo Municipal e de todos que nos acompanham. Uma boa noite.